Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, e eu leio a partir do verso de número 8, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Coisa extraordinária está aqui nesse texto, e nós podemos entender, pelo que Paulo, ele aqui escreveu, que toda esta obra de redenção, de salvação, ela foi arquitetada pelo próprio Deus. O Senhor, ele quis fazer dessa forma, e nesta grande obra que ele então está realizando, ele nos inseriu no projeto. Tanto fazemos parte do projeto de salvação, uma vez que o homem estava perdido no meio das trevas, lá no lago horrível, no charco de lodo, e o homem, ele é realmente aí o alvo da salvação, dessa grande obra de salvação da parte de Deus. E uma vez que o homem é trazido para a presença do Senhor Deus, aqui agora Deus vai trabalhar na vida desse homem e vai fazer dele um instrumento, um vaso, vai fazer dele um soldado para trabalhar na obra do Senhor na face desta terra, e assim a obra do Senhor está dando continuidade. O verso 8, Paulo então diz: pela graça sois salvos, e isto por meio da fé. A fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Crer na obra redentora de Cristo, crer que o Senhor Jesus Cristo, ele cravou naquela cruz os nossos pecados, e tudo aquilo que fazia separação entre nós e o nosso Deus, essa separação já não existe mais. Os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento, nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O sacrifício expiatório de Cristo na cruz foi então para nos reconciliar com Deus o Pai, e isto sem nenhum merecimento, porque Deus entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o Senhor entregou seu filho, não por pessoas boazinhas, por pessoas certinhas, não. Foi por pecadores miseráveis que estavam abandonados, como disse Paulo, e nós fazemos das palavras de Paulo as nossas também, que nós éramos um dos principais pecadores. Graça, favor imerecido. Então, repito, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, olha só, é dom de Deus. Deus, ele deu de graça, é um dom gratuito do Senhor, é um presente. A salvação é um presente de Deus. Ele sacrifica o seu Filho para que nós pudéssemos viver, para que nós pudéssemos ter a oportunidade da reconciliação. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Qualquer coisinha que o homem realiza, ele quer aplauso. Qualquer coisa que o homem faz, ele quer reconhecimento. Se as coisas terrenas aqui, o homem já espera um aplauso, um reconhecimento, um pagamento devido à altura daquilo que ele faz, vocês já imaginaram se a obra da salvação fosse por meio, então, de méritos humanos? Como que o homem, então, estaria diante de Deus abusado, ousado, mas não no sentido de humildade aí, não. É de soberba, de orgulho, vai se achar importante, vai dizer, então, para Deus: olha, eu quis estar na presença do Senhor, foi eu que quis estar aqui, eu quis vir para cá. Não, isso não é do homem. Deus, ele conhece muito bem a estrutura de cada um do ser humano, afinal de contas, foi ele que criou.
Ele o criou do pó da terra. E por que que Deus cria o homem do pó da terra? Para demonstrar que a estrutura, que a natureza, ela é frágil. A natureza humana é frágil e precisa do poder e da graça de Deus, precisa da intervenção divina, precisa do revestimento do poder de Deus para que possa se sustentar. Sem essa graça, nós não iríamos e nem vamos a lugar nenhum. É por isso que tal obra, ela não vem do homem, porque senão o homem se gloriaria. E aí o verso 10, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aí sim, então nós não fazemos nenhuma obra para alcançar salvação, mas depois que a obra de Deus ela é realizada em nós, e isto por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, porque tudo o que Deus ele criou em Cristo Jesus. Quando nós olhamos, por exemplo, para a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, nós temos ali escrito: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual, de quem está falando? De Jesus Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o primeiro de toda a criação. Agora, o primeiro de toda a criação, não no sentido de que ele foi criado, não. O primeiro aqui é de origem, como que eu vou me expressar com vocês? De que ele é a fonte, é dele que sai, ele é o cabeça, né? É o cabeça de toda a criação. Tudo partiu dele, nasceu dele, fluiu dele. Então este é o sentido. Não vamos dizer aqui que Jesus ele foi criado. Então ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então se existe uma criação, é porque teve uma origem. A origem foi em Cristo, por isso que ele é o primeiro, ele é a cabeça. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, sejam dominações, sejam principados, tudo foi criado por ele e para ele. Então todas as coisas, inclusive então a obra da salvação, provém dele. Ele primeiro morreu na cruz para que nós pudéssemos viver. Ele se entregou na morte para dar a nós vida e vida eterna. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Que coisa extraordinária! Então nós também, criados em Cristo Jesus para as boas obras, e as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então não existe uma obra, existem obras que nós devemos caminhar, que devemos realizar, que agora devemos praticar. Então lembre-se, você não deve fazer nada, não há o que você possa fazer para alcançar a salvação. Mas uma vez que essa salvação de graça te alcançou, Deus revelou a ti agora seu Filho Jesus Cristo, e então nele você está agora inserido, enxertado, você está em Cristo Jesus, você é agora filho de Deus, você está em Cristo, você está lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus, e Jesus lhe apresenta diante do Pai. Então, diante do Pai agora, por meio de Cristo Jesus, nós fomos justificados pela fé. E agora andamos na presença de Deus e vamos praticar boas obras a partir de agora. Não existe aquele que diga que conhece a Cristo e não realiza as obras de Cristo. Não é possível dizer ser um cristão e não andar de acordo como Cristo andou.
E daí está implícito nesse negócio você andar em amor, porque Deus é amor, porque Cristo amou, Ele nos amou primeiro. Então demonstrou seu amor, tanto que foi até a morte de cruz, por amor a cada um de nós. Então, esta é uma das obras que nós temos que praticar, um amor, tanto amar a Deus como sobre todas as coisas, como o próximo devemos também amar. Amar-nos a nós mesmos e o próximo devemos amá-los também. Tá bom? Então, assim é a obra. A primeira obra é o amor. Então, o amor também já lembra de perdão. Precisamos perdoar, assim como o nosso mestre perdoou. Quando ele estava na cruz, ele orou ao Pai, na sua última oração: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estavam ali repartindo a sua vestimenta, estavam dando vinagre para ele beber enquanto ele estava com sede. Estavam se preparando para quebrar os ossos dele, mas como as profecias diziam que dele nenhum osso seria quebrado, e quando lá chegam os soldados, veem que ele já estava morto, lhe transpassaram com uma lança, tá bom? Então, olha só, e tudo isso antes ele já tinha dito: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Então, o perdão também faz parte dessas obras. Então, obras das quais a Bíblia diz não é realizações humanas, não é feituras humanas aqui físicas, materiais, de construção, de edificação. Não, quer dizer também de sentimento profundo, de entranhas de misericórdia. Assim como Jesus amou, devemos amar. Assim como ele perdoou, devemos perdoar. Assim como ele estendeu a mão para ajudar as pessoas, nós devemos também ajudar. Não devemos estar apegados às coisas materiais, devemos sempre estar desapegados às coisas materiais, porque tudo é dele, vem dele para nós, ele nos deu. Então devemos contribuir, devemos ajudar, devemos estender as mãos. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então vamos começar a semana dessa forma. Somos discípulos de Jesus, fomos chamados por Deus, criados por Deus para as boas obras em Cristo Jesus. Portanto, vamos considerar essas coisas que aqui foram colocadas e quantas outras mais o Espírito Santo vai colocar aí no teu coração para você viver verdadeiramente a graça de Deus, a verdadeira salvação. Salvação não é somente saber que um dia você vai morar no céu. Salvação implica em mudança de vida, mudança de atitude, principalmente em relação às pessoas que estão ao nosso redor. Para quê? Para que eles vejam a luz de Deus em nós e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Uma das formas que Jesus disse que os homens reconheceriam que nós realmente somos seus discípulos é quando nós perdoássemos, quando nós ajudarmos alguém, quando nós perdoamos alguém que nos ofendeu. Então isto é demonstrar que nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então lembre-se dessa palavra aqui: somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Segunda-feira está aí começando, semana se iniciando, e nós então estamos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos seguir o Mestre. Jesus disse que aquele que quiser seguir após mim, disse ele, tome cada um a sua cruz, negue-se a si mesmo e então siga-me. Meus irmãos, vamos viver o verdadeiro amor de Deus, que não é só de palavras, de boca para fora, mas em demonstração de boas obras. Que Deus continue abençoando cada um de vocês em Cristo Jesus.